E a propriocepção é a capacidade que a gente tem de perceber o nosso corpo no espaço sem utilizar a visão, né? Então, se eu tô com a minha mão do jeito que eu tô aqui agora e olho lá pro outro lado aqui, não tô vendo a minha mão, eu tô sentindo que a minha mão está uma junto da outra à frente do meu corpo e com meus cotovelos dobrados. E isso me ajuda a eu ter um controle do movimento mais correto, eu ter um planejamento do movimento mais correto, de eu ter uma percepção, uma sensação desse movimento de forma mais correta. Às vezes eu tenho uma alteração na propriocepção e não tenho alteração de sensibilidade, eu sinto tudo, sinto que meu braço está aqui, mas eu não estou sentindo onde ele está. E o exemplo que eu dou clássico disso, isso pode acontecer depois do AVC, porque pode lesionar uma área que é responsável no cérebro por alcançar essa capacidade de entender, de perceber a posição do meu corpo no espaço sem utilizar a visão. Isso acontece no AVC, e quando acontece no AVC, um exemplo que eu dou clássico é que, por exemplo, imagine que se a gente precisasse olhar sempre para o nosso pé para a gente ter que dar um passo, para ter que andar. Então, muita gente que não tem essa percepção de onde está o meu pé no espaço, para andar tem que olhar para baixo, tem que olhar para o pé e tem que fazer olhando para o pé. E isso já muda toda a dinâmica do processo de andar. Porque normalmente a gente, para andar, não precisa olhar para o pé. A gente olha para o pé quando a gente sabe que a gente está num terreno instável, num desafio muito grande, onde você precisa de mais essa informação visual para realmente, meu pé está ali, é um reforço, porque eu tenho muitos desafios ali para enfrentar. Então, imagine que para quem teve AVC é esse desafio constante, sem ter obstáculos, sem ter um solo irregular, um solo instável, porque ele não está percebendo normalmente aquele pé, onde que ele está. E não consegue planejar, será que eu estou pisando com o passo adequado, com o comprimento adequado, no lugar certo, pisando mais para dentro, mais para fora? Então, isso atrapalha no planejamento do movimento, né? Isso atrapalha na capacidade, no desempenho das atividades. E aí eu dei o exemplo da marcha, mas a gente pode falar de qualquer movimento, na posição. Quantas vezes que ainda mais a mulherada faz isso, né? Faz mais de uma atividade motora junta, né? Faz 2, 3 atividades, tá falando com alguém, tá fazendo outra coisa e tá. Então isso é porque a gente tem essa percepção, né? No ser humano em geral. Então isso fica mais difícil para quem tem AVC. Como que trabalha isso? Né? Foi a pergunta que foi feita aí. Finalmente, vamos chegar na pergunta. Mas é porque não adianta eu falar como trabalha a propriocepção se as pessoas não entendem o que é propriocepção, né? E às vezes, muitas das vezes, muita gente nunca nem foi avaliado nesse aspecto. Então, quando a gente pergunta, você percebe seu corpo? Percebo, eu sinto. Então, eu percebo. E não necessariamente. Às vezes você pode sentir que a pessoa está te tocando, você pode sentir diferentes temperaturas, você pode sentir que a pessoa está te machucando, te apertando, enfim. Você pode sentir o que é aquele objeto, né? A textura, se é áspero, se é macio, enfim. Mas você pode não ter propriocepção ou ter uma alteração nessa propriocepção, apesar de ter sensação, tá? Então, por isso que eu falei tanto. Como que a gente tem que trabalhar? Então, normalmente a gente trabalha com a sensação ajudando nessa percepção, nesse posicionamento. Então, a gente tenta planejar o movimento como que ele tem que ser. Então, para eu, por exemplo, pisar, essa é a sensação. Então, eu piso lá na frente e eu ajudo a pessoa, por exemplo, a fazer essa transferência sempre para o peso, para ela sentir. Geralmente a gente tampa a visão para trabalhar a propriocepção. Geralmente a gente tira espelho para trabalhar a propriocepção, porque a gente precisa dar um input sensorial, no caso das técnicas de fisioterapia neurofuncional,
da posição correta, do estímulo correto. E no caso de técnicas como a estimulação magnética, onde a gente faz, né, um estímulo direto no cérebro, a gente, né, faz protocolos ativando aquela área com exercícios proprioceptivos. Então, daquela área que realmente, talvez o córtex motor, da área lesionada, né, responsável pela área lesionada da mão, ou no córtex sensorial, para ajudar nessa percepção. Então, a gente precisa de entender primeiro por que está sem a propriocepção, como essa propriocepção está alterada, em qual região. Às vezes você pode ter uma propriocepção alterada de dedos, mas não tem de punho, não tem de cotovelo, não tem de ombro, a gente mede pela questão articular. Ou você tem do braço inteiro, então é preciso tentar determinar isso e entender o que tem de alteração, para aí sim a gente criar estratégias para o trabalho. Existem várias. Os exercícios normalmente são exercícios que utilizam essa percepção da sensação, sem utilização da visão, com transferência de peso corporal, com reprodução da tarefa mais próxima, mais correta possível, mais próximo do correto, né, possível. Então, já estamos falando que eu tenho compromisso agora. Eu acho que eu ficaria falando aqui até amanhã de manhã, né? Eu sempre brinco que a gente fala muito por aqui, mas é porque é um tema recorrente, né? A gente fala sobre isso todo dia, o dia inteiro, toda hora. Então, assim, é interessante dividir com vocês sobre isso, porque sempre existe alguma dúvida em relação a esse processo de reabilitação que, infelizmente, aqui no Brasil é tão, né, assim, pouco trabalhado, pouco exaltado, e tanta gente precisando, né, se a gente for pensar numa incidência tão grande de uma a cada 4 pessoas, né, que tem AVC. Enfim, então a gente precisa falar muito a respeito disso. E a gente vai entrando, vai conversando, assista de novo se precisar, não sei se vai ficar gravado ou não, mas a gente vai jogar conteúdo aqui. Pense em tudo que eu falei, se o seu ombro está doendo, se a sua propriocepção está alterada, se você está aí meio desanimado no dia a dia dentro desse processo. E eu estou anotando aqui o que vocês estão falando, é mais ou menos a queixa da grande maioria, e a gente volta depois falando mais sobre cada um desses temas. Uma boa noite para vocês e até a próxima.